Agradeço a presença de todos. Hoje é sempre um dia muito desafiador para mim. Há mais de 30 anos eu já faço esse serviço e a experiência é sempre a mesma, sempre o mesmo grau de dificuldade. Há uns 25 anos eu resolvi mudar todo o protocolo de Vyasa Puja para ver se a gente passava a refletir outros aspectos da relação com o mestre espiritual, com a instituição, com o Parampará. Então, essa festa, evidentemente, não é uma festa particular de um guru com seus discípulos, é uma festa de natureza universal, mas tem também a natureza principal da relação guru-discípulo. E eu quero dar nesse momento as boas-vindas e especiais boas-vindas a algumas pessoas que estão aqui. Vou começar por Vera, minha amiga, que está por aí. Que é irmã de Bhaktidas, somos amigos há muitos anos já. A Oswaldo e da Paz, que são pais da Dayanide, nossa Dayanide. E aos convidados de Daruka, Francisco e Patrícia, convidados de Daruka e Kunti, bem-vindos à nossa festa. Tem muitos outros devotos novos aqui e eu escolhi esses convidados para homenagear a todos que estão presentes, então eu citei os nomes dessas pessoas para homenagear todos vocês. Eu queria começar por essa canção, pelo significado dessa canção. E agradecer a Maharaj de Yamunacharya, discípulo de Hridayananda Maharaj, que cantou a canção exatamente como eu queria que fosse cantada. Eu estava bastante tenso esperando o final e finalizou como eu queria. E Maharaj deu a natureza universal da canção, que é o espírito com o qual Bhaktivinoda Thakura, o autor da canção, expressa no seu livro Sharanagati. Sharanagati é um livro de Bhaktivinoda Thakura onde ele expressa a filosofia do caminho da rendição. Sharana é abrigo, rendição. Refúgio, em espanhol, seria refúgio. Então, este refúgio, este abrigo, e gati significa caminho. Então, o livro trata do caminho da rendição. E esta canção é parte fundamental deste livro. E ela apresenta, então, o conceito universal da relação mestre espiritual-discípulo. E na tradução, eu vi aqui agora que essa tradução está mais de cunho filosófico do que de cunho poético. E como eu conheço a tradução poeticamente mais rica, então eu senti falta aqui de algumas coisas. Mas eu vou ler o português, como está, a tradução no português, como está, e vou comentar algumas coisas. O que eu lembrar das características poéticas, eu vou então mencionar. O que eu não lembrar vai ficar como reflexão para vocês, objeto de pesquisa, talvez. Então, a primeira estrofe que diz: Gurudeva Kripa Bindudiya Koroedasi Trinapekatihina Sakala Sahane Boladiya Koro Nijamanes Prihahina. Nesta primeira estrofe, a Bhaktivinoda Thakura expressa: Gurudeva concede a este servo apenas uma gota de sua misericórdia. Sou mais baixo do que a folha de grama. Dá-me toda a ajuda. Dá-me força. Deixa-me ser como és, sem desejos ou aspirações. Nessa estrofe, Bhaktivinoda Thakura
se remete ao seu vínculo com a Sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, no seu aspecto Gaudiya, o aspecto de Gauda, o aspecto da presença de Chaitanya Mahaprabhu como um elo na sucessão discipular. Porque Chaitanya Mahaprabhu trouxe esse tema de que a pessoa deve se sentir mais humilde que a palha na rua, que a folha de grama. Então ele expressa esse conceito filosófico de Chaitanya Mahaprabhu, e aqui ele já define: eu sou um seguidor de Chaitanya. E como o nome dele revela também como Bhakti Vinoda. Então a palavra Bhakti, que significa devoção, já revela isso, mas ele faz questão de dizer, e como ele diz, como ele se apresenta? Ele se apresenta como um servo. Ele diz: Gurudeva, concede a este servo uma gota de sua misericórdia, de sua compaixão. A palavra compaixão aqui é muito mais ampla que pena. Oferecer à pessoa o que a pessoa necessita porque é escasso no mundo. Não é que ela não necessita porque ela é negligente. Ela necessita porque não existe este produto disponível no mercado. Ela não pode adquirir este produto facilmente em nenhum lugar, ainda que quisesse, ainda que tivesse todo o dinheiro do mundo, ela não poderia adquirir, porque este produto é adquirido quando a compaixão original de Deus emana através do fluxo do Parampara até aquela pessoa. Então, por isso, Bhaktivinoda Thakura aqui se coloca como um servo dependente da misericórdia do Guru. E ele diz também: dá-me toda a ajuda. Essa é a posição do discípulo para com o Guru. Ele se aproxima do Guru pedindo refúgio, pedindo ajuda. Foi o caso de Arjuna, que é bem conhecido na filosofia do Bhagavad Gita. Arjuna estava muito confuso em um determinado momento. Por quê? Porque ele era muito competente. Ele estava totalmente preparado para o dever dele, o que ele ia fazer. Mas, apesar de estar muito bem preparado, ter estudado com os melhores mestres, ter recebido todo tipo de instrução e de técnica e tudo mais, naquele momento ele sentiu que na sua relação com Krishna, que estava acompanhando ele, havia uma falha. Por alguma razão, ele não conseguia compreender o coração de Krishna, a intenção de Krishna com a batalha de Kurukshetra. Então, Arjuna, naquele momento, movido por algo que ele não tinha consciência plena devido à influência de Yoga Maya, Arjuna não tinha consciência plena da sua verdadeira posição como um servo eterno de Krishna. Ele tinha uma atração por aquele primo muito legal que renunciou à sua posição de rei, ao seu status de rei, para funcionar como um quadrigário, como um Shudra. Então ele tinha afeição por essa pessoa, mas ao mesmo tempo, na hora da batalha, ele vê que os argumentos dele não impressionavam aquela pessoa. Então Arjuna entendeu: ele sabe mais do que eu, então eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda explicitamente. Eu vou me dirigir a esta pessoa que pode me ajudar e pedir ajuda explicitamente. E ele pede ajuda explicitamente a Krishna. Capítulo 2, verso 7 do Bhagavad Gita, né? Muito querido, famoso. Karpanya doshupahata swabhava prichami tvam dharma samuda chetaha yashreyasyam nishchitam bruhitam sishasteham sadimantvam prapara. Então, esse praparam, essa orientação, esse refúgio que Arjuna pede, é o mesmo que Bhaktivinoda Thakura está falando aqui. Dá-me toda a ajuda. Dá-me toda a ajuda. Depois ele diz:
deixa-me ser como és, sem desejos ou aspirações. Ele não está negando a sua individualidade, a sua personalidade, ele não está se entregando a um dominador que vai lavar o cérebro dele, que vai roubar o coração dele e, roubando o coração, tirar dele a capacidade de amar. Ele simplesmente está pedindo para ser reconhecido como alguém que reconhece o Guru como alguém que, mesmo vivendo neste mundo, não tem desejo nem aspirações de ordem pessoal. Então, essa é a primeira estrofe, e esse é o significado do Parampará, desse tema. Na segunda estrofe, Sakala Samana Koriteshakati Dehonata Jata Jata Tabeto Gaibo Harinamasuke Aparada Habehata. Então, nessa segunda, ele vai dizer: ofereço-te todos os meus respeitos. Ele já se apresentou na introdução, ele já se apresentou, já disse qual é o objeto de adoração dele, e agora ele vai se dirigir oferecendo algo àquela pessoa que ele está ali pedindo misericórdia. Ofereço-te todos os respeitos, pois talvez assim eu obtenha a energia para conhecer-te completamente. Então, cantando o santo nome em grande êxtase, todas as minhas ofensas cessarão. Mais uma vez, uma apresentação poética que embute o Siddhanta Vaishnava, embute a filosofia Vaishnava. Aqui, nesta estrofe, está contido um aspecto importantíssimo do Siddhanta Vaishnava, que é cantar os santos nomes sem cometer ofensas, adotar o processo de purificação, e este processo, que é cantar os santos nomes, e gradualmente livrar-se das ofensas. O aspecto gradual, ele está dizendo, como eu posso gradualmente me livrar, ver as minhas ofensas cessadas? Então, como seria? Oferecendo ao Senhor, meu mestre espiritual, todos os respeitos. Porque aí eu vou adquirir a energia adequada para conhecer e reconhecer você dentro do processo do Parampará. Na terceira estrofe, Kabeheno Kripa Labhya Jana Kritartha Hoi Benata Shakti Buddhihina Amyatidina Koromore Atma Sata. Então ele vai dizer, ele está levantando agora um questionamento que ele apresenta ao mestre que ele acaba de reconhecer, se identificar como servo, dizer o que ele tem para oferecer, que é respeito, e agora ele levanta o questionamento: por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu quero saber quando é que essa misericórdia, a misericórdia que ele pediu, a gotinha de misericórdia, cairá sobre este servo que é fraco e desprovido de inteligência. Permite-me estar contigo, diz aqui a estrofe. Então ele diz assim, literalmente: quando será que essa misericórdia irá cair sobre este que é fraco e desprovido de inteligência? Permite-me estar contigo. Permite-me compreender, ele já disse que queria compreendê-lo como ele era, e agora permite-me estar contigo na sua missão. Permite-me estar contigo, trabalhar contigo, defender o seu interesse. Eu quero... tamo junto. Ele está dizendo isso, né? Daruka está aqui? Explica para eles a expressão tamo junto. Em português, estamos juntos, é uma forma de aproximação, a outra pessoa se sinta mais acerca da outra em uma atividade, fazendo a mesma coisa que o outro está propondo, vai ser junto com ele a mesma coisa.
em português temos uma expressão muito popular hoje em dia, que é "tamo junto". Decimos "tamo junto". Então, esta expressão é uma declaração de amistade, é uma declaração de amistade inquebrantável, que por isso estamos juntos. Então, aqui, nesta poesia, há este significado. Então, esse é o que tratamos agora. Então vem a quarta estrofe. Na quarta estrofe, Jogyata vichare kichunahipai tomara karuna sara. Karuna nahoile kandia kandia prananara kiboara. Aqui, declaradamente, há uma simplificação da poesia e uma puxada para o lado da filosofia. A tradução está assim: se me examinares, não encontrarás nenhuma qualidade. Tudo que há em mim é produto de tua misericórdia. Se não fores misericordioso comigo, só me restará chorar, e não serei capaz de manter a minha vida. Nesta, a gente tem a outra tradução, que era mais poética, não dizia simplesmente "só me restará chorar", porque a expressão em sânscrito é kandia, kandia, repete. E quando repete palavras em sânscrito, quer dizer ênfase. E aqui ficou muito sequinho, né? Só me restará chorar. É chorar e chorar, chorar constantemente, chorar abundantemente, frequentemente, sem fim. Então eu vou cair num oceano de choro e lamentação. Na poesia seria isso. Então ele diz, e não serei mais capaz de manter a minha vida. Ou seja, não é que eu queira me suicidar. Não é que eu queira morrer, é que eu não serei capaz de me manter vivo sem a sua misericórdia. Então ele não está em depressão, o autor quer mostrar que ele está muito consciente, mas que a relação depende da misericórdia. E aí ele diz, se o Senhor me examinar, não vai encontrar nada de valor, não há nenhuma qualidade em mim. E, naturalmente, ele se põe humildemente, assim, por baseado num valor adquirido pelos Vaishnavas, o primeiro valor entre todos, que é a humildade. Então, ele está se baseando nesse valor para dizer que ele próprio não terá qualidade alguma. E ele diz, tudo que há em mim, mas existe alguma coisa. Eu não tenho valor algum, qualidade alguma, porém, alguma coisa existe em mim, tanto que eu cheguei até aqui agora. E por que eu cheguei até aqui agora? Porque tudo que há em mim é produto de sua misericórdia. Então ele outra vez devolve para o mestre espiritual tudo que há de bom nele. Então essa relação com o mestre espiritual, aqui nesta canção, e assim termina, né, a canção, se tornou universal dentro da nossa instituição, porque dentro do Vaishnavismo ela é tradicional, se tornou universal para se dirigir aos discípulos de Prabhupada que iniciam discípulos, e aos discípulos dos discípulos de Prabhupada também, que já iniciam discípulos, pois já estamos na 4ª geração. Então, esses discípulos dos discípulos de Prabhupada, que também já iniciam, essas pessoas fazem parte de uma sucessão discipular que é muito dinâmica. E esse dinamismo nós recebemos há 50 anos atrás, quando Prabhupada veio. Prabhupada veio sozinho para o Ocidente. Ele veio para os Estados Unidos e ele começou um trabalho e ele iniciou discípulos. E ao iniciar discípulos, dando nome, cantando na japa e tudo mais, ao iniciar esses discípulos, ele deu continuidade a um parampara, ou seja, a uma corrente,
uma cadena, uma corrente de sucessão discipular que traz o conhecimento espiritual e que leva o serviço a Krishna. Então é assim, como uma via dupla em que desce o serviço devocional, desce o conhecimento até os discípulos e numa mão, e na outra mão, sem choque, sobe o serviço que o discípulo faz para até Krishna. Então, nesse trânsito, o que funciona é conhecimento transcendental e serviço devocional. Essa é a dinâmica da corrente de sucessão discipular. Quando, em 77, Prabhupada abandonou este mundo, então ficou uma situação muito delicada. Como continuar? Haviam as instruções institucionais padrão. Essas instruções haviam sido dadas, estavam ali. Ou seja, há que continuar a sucessão discipular, há que continuar a instituição, não podemos interromper. E as pessoas que vão dar continuidade seriam os mesmos líderes que já trabalhavam com o Prabhupada, eram 11. Então esses 11 líderes dariam continuidade à sucessão. Começou assim. Porém, muitos discípulos que não estavam entre os 11 entenderam que eles poderiam fazer o mesmo, dar continuidade, mas ao mesmo tempo eles não estavam recebendo da instituição o voto de confiança que precisavam para poder dar continuidade. Então começaram os conflitos. E esses conflitos duraram algum tempo e houve muita dissidência. Muitos dos discípulos de Prabhupada, não conseguindo se iluminar uns aos outros na convivência, pela intimidade, por conhecer às vezes as experiências passadas uns dos outros, eles não conseguiam se iluminar uns aos outros. Então, muitos deles saíram em busca de siksha, instruções fora da ISKCON, em outras Gaudias, e foram acolhidos por outros gurus que eram irmãos espirituais de Prabhupada. Então eram sobrinhos espirituais buscando abrigo em tios espirituais de uma linha que era diferente da de Prabhupada, porque tinha tradições explicitamente indianas, enquanto Prabhupada, conhecendo a idiosincrasia ocidental, havia deixado no Ocidente algo de natureza especial, que não era simplesmente indiana, que era de natureza inteiramente transcendental. Isso continuou. Muitos dos 11 deixaram seus postos por várias razões e a instituição resolveu, então, legitimar aqueles que eram discípulos de Prabhupada e que gostariam de dar iniciação como gurus também, gurus iniciadores, e legitimou muitos deles. E o processo continuou, o processo de sucesso, a dinâmica do conhecimento continuou. Mas, ao mesmo tempo, um cisma também existia. E nunca isso foi muito resolvido. Em um dado momento, alguns resolveram buscar informações em outra sampradaya, já, em outra linha, muito distante, e trouxe uma informação legalista baseado numa carta de Prabhupada escrita poucos meses antes dele deixar esse corpo, escrito no dia 9 de julho de 1977. É a carta onde Prabhupada explica que a partir daquele dia ele não ia dar mais iniciação para as pessoas, mas que aqueles 11 devotos que trabalhavam com ele no GBC
poderiam dar iniciação em nome dele. Esse processo é chamado de Ritwik e foi estabelecido naquele momento. Então, a partir do dia 9 de julho até o dia 14 de novembro de 1977, o sistema prevalecente de Guru Tattva, de iniciação, era Ritwik, o sistema Ritwik, onde Prabhupada era o Guru e alguns representantes de Prabhupada davam a iniciação. E Prabhupada, na carta do dia 9, Prabhupada diz que voltaria a este tema, até que eles deveriam dar a iniciação, até que Prabhupada voltasse a falar do assunto. Só que Prabhupada não voltou a falar do assunto, e Prabhupada faleceu, deixou esse mundo, e ficou essa carta. Então, um grupo desesperado por todo o cisma que havia, resolveu legitimar esta carta como o testamento final de Prabhupada em termos de Guru Tattva. E dizer, o sistema é o Ritwik. O sistema é esse. Então, na verdade, todos que dão iniciação devem dar iniciação em nome de Prabhupada. Só que não existe referência no Vaishnavismo desse tipo de iniciação. E aí uma grande confusão surgiu, de novo uma perda de tempo imensa para se organizar e reorganizar isso, e todo mundo falando, e fala quem entende, fala quem não entende, e se repete um monte de assuntos que são mal explicados. Então esse sistema de Ritwik foi temporariamente estabelecido. O GBC fez um trabalho para mostrar em todos os grandes significados de Prabhupada, do Chaitanya Charitamrita, do Bhagavatam, e tudo onde Prabhupada trata de Guru Tattva, e todas as palestras, como ele havia explicado que o assunto Guru Tattva seria resolvido, e fizeram esse trabalho, publicaram e disseram a forma de dar continuidade ao Parampara, a ISKCON, é simplesmente que os discípulos de Prabhupada, genuínos, os discípulos de Prabhupada continuem dando iniciações para novos devotos que são discípulos deles e discípulos netos de Prabhupada. E Sishya discípulos, né? Prabhupada seria Siksha Guru deles. O Siksha Guru original da ISKCON, o Acharya fundador, é Prabhupada. Não há como mudar isso, ninguém tem interesse em mudar isso, e isso está estabelecido. Isso é um conceito transversal, que satisfaz todas as exigências do Parampara, seja Ritwik, seja qualquer outro sistema. Isso é o que só não satisfaz alguns dos irmãos espirituais de Prabhupada, que absorveram alguns discípulos e que apontaram algumas características da ISKCON que eles consideram divergentes da tradição Gaudiya e que haviam sido instaladas por Prabhupada. Então esse é um assunto que segue. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Porque essa é uma das cerimônias mais solenes da nossa sociedade. Não é um sábado festivo a mais. É um dia em que o que eu disser aqui deve ser levado muito em conta por meus discípulos. Na verdade, o processo é até diferente. O processo é que o Guru se senta e escuta do discípulo o que o discípulo pensa a respeito dele. E que o mestre espiritual fala algo nesse mesmo nível que eu estou falando, que é Guru Tattva, e a cerimônia segue com festividades muito ritualísticas, bonitas, riquíssimas. Nós tiramos toda essa riqueza, simplificamos toda essa riqueza para dar muito mais importância a esta atividade educativa desse momento, onde uma palestra é dada sobre um tema técnico, apresentado de uma maneira coerente, gravada,
apresentada de uma maneira adequada para que sirva de orientação para momentos de contradição, momentos em que de cisma ou do que quer que seja. O meu dever é trazer isso para vocês. A minha luta por simplificar a cerimônia de Vyasa Puja não é simplesmente por negar os aspectos ritualísticos de uma cerimônia de Vyasa Puja, o valor tradicional de Vyasa Puja. Eu não seria tão leviano para fazer uma coisa assim, mas a minha intenção é exatamente de aproximar, de criar esta aproximação temática, essa aproximação filosófica do assunto, para que todos os devotos que tenham a oportunidade nesse momento de participar possam aprofundar a sua reflexão a respeito deste assunto. Eu não tenho direito de trazer nesse momento um tema superficial. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que trazer agora um tema inteiramente oficial e profundo, com o devido aprofundamento que possa causar impacto na inteligência de vocês, na inteligência de quem escuta. Por quê? Porque a tendência das instituições é negligenciar um pouco a inteligência das pessoas e criar uma situação em que mente e inteligência trabalham conjuntamente com os sentidos também e com a natureza material e criam uma verdadeira bola de neve onde vai se levando através dos anos, através das décadas, pode ser através séculos, centenário, como é isso? Esqueci a palavra, né? Através dos séculos, obrigado, através dos séculos, sem que o indivíduo, membro da instituição, se dê conta de que ele é um número a mais. E isso é muito grave em termos de sucessão discipular. Isso é muito grave em termos de representar Prabhupada. Como alguém pode simplesmente atuar de uma maneira irresponsável, sem que todo o seu potencial humano se desenvolva ao máximo para ele saber fazer suas escolhas e permitir que as suas escolhas sejam feitas por outras pessoas que dirigem uma instituição. Então esse é o ponto crucial e nevrálgico de todo o tema. Cada um de nós tem o dever de aprimorar-se em autoconhecimento, que possa utilizar-se de todos os recursos da sua personalidade, da sua individualidade, para favorecer a sua personalidade a ter uma experiência de natureza legitimamente transcendental. A experiência não deve ser limitada a uma natureza organizacional, simplesmente institucional. Deve ter natureza transcendental. Neste ponto, qual é a nossa garantia? A única garantia que temos são as instruções de Prabhupada. Essas instruções deixadas por Prabhupada garantem que o processo é de qualidade transcendental, garante que o processo é legítimo, garante que o processo pode fornecer um resultado previsto, mas é preciso seguir o processo tal como ele é. A quebra de protocolo do Vyasa Puja pode criar uma situação perigosa, digamos, também a nível institucional. Porque muitas outras pessoas podem pensar, então eu também posso quebrar outros protocolos. Protocolos do Sadachara, por exemplo, protocolos do comportamento Vaishnava. Eu posso quebrar os protocolos da etiqueta Vaishnava. Eu posso quebrar os protocolos
de puja, de adoração à deidade. E com isso ele pode haver uma degenerescência da própria instituição e das gerações futuras, levando a zero, a nada, a perda de tudo conquistado e tudo oferecido por Prabhupada. Então este equilíbrio é dever contemporâneo dos devotos da atualidade. É o dever de hoje, é o dever que nós temos hoje de cultivar a fé. Não é a fé motivada sensorialmente, não é a fé motivada psicologicamente, é a fé baseada nas Escrituras, porque Parampara está diretamente relacionado com Shabda Pramana, com a epistemologia que garante a autenticidade do processo. Isso é Shabda Pramana. Então essa autenticidade do processo que vem por revelação divina, que vem dado nas Escrituras, é a única garantia que nós temos de que o Siddhanta, de que o conhecimento deve ser dado e deve ser mantido geração após geração, e que os protocolos devem ser mantidos não para criar uma bola de neve institucional, mas e aumentando somente a neve, e sem ligar para as gotículas de neve ou de líquido de água que cai enquanto a bola de neve rola, sem ligar para isso, que são indivíduos que vão ficando pelo caminho, que ninguém liga, que não se preocupa com isso, e pensando somente que o processo de bola de neve vai crescendo e levando para frente a instituição como a instituição pensa que deve ser levada. Então, o que vai garantir é o Siddhanta Vaishnava. O que vai garantir é o conhecimento, e nesse caso o nosso recurso são as instruções de Prabhupada. Então nós voltamos aos livros de Prabhupada como o abrigo certo para o nosso processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento espiritual em nível humano e em nível transcendental. Então nós voltamos a Prabhupada e nos abrigamos em Prabhupada com o mesmo espírito de Arjuna, o mesmo espírito de que Sishyas teham sadimantvam prapanam. Agora me aceite como um Sishya, me aceite como um discípulo e me instrua devidamente no que eu preciso. Dá-me ajuda, como diz Bhaktivinoda Thakura nessa canção. Dá-me ajuda, eu preciso de ajuda. Então, um Vaishnava, através dessa canção Gurudeva, que nós vimos, um Vaishnava deve se posicionar filosoficamente em cada instância que Bhaktivinoda Thakura apresenta poeticamente a filosofia mais profunda de autorrealização, que inclui autorrealização material e espiritual. A autorrealização é um processo global que vai desde a individuação, como dizia Jung, desde a individuação do eu, do ser, até a transcendência deste ser como alma espiritual liberada. Então, esta individuação, esta experiência é um processo humano e espiritual. Não é à toa que somente os humanos, entre todas as espécies, têm a prerrogativa, o privilégio de discutir filosofia, tem o privilégio de compreender a sua vida e fazer escolha do seu destino. Os animais só têm 4 motivações para isso: comer, dormir, acasalar-se e defender-se. O ser humano transcende essas 4 necessidades naturais dos animais. Os seres humanos podem transcender a essa condição humana e buscar por autorrealização espiritual. Então, uma cerimônia como essa, um dia como esse, que eu já me justifiquei de ter que falar um assunto tão profundo, talvez sem aviso prévio, a gente sabe que é uma festa,
mas sem aviso prévio, mas me dá o dever de fazer esses esclarecimentos, porque vocês talvez possam comparar com outras festas igualmente legítimas e vão ver que há uma diferença muito grande. E nós não fazemos diferente para ser simplesmente diferente, não fazemos diferente por nenhuma virtude humana como humildade, simplicidade, nada disso, mas fazemos diferente com o propósito de aproveitar o tempo para uma reflexão mais profunda a respeito do nosso destino. O que queremos ser, onde queremos chegar. Então, por isso, eu pedi para explicar a canção e falar sobre isso, para que a gente possa dar continuidade. Nós vamos fazer um Guru Puja para Prabhupada. Isso não significa que estamos vendo que Prabhupada é o único salvador, que só Prabhupada salva. Nós não pensamos assim, essa não é a nossa filosofia, de pensar que só Prabhupada salva. Nós sabemos que Prabhupada salva dentro de todas as instruções que ele nos ensinou, que o Mahamantra salva, que a adoração à deidade salva, que cantar salva, que Kirtana, que escutar salva. Nós entendemos que a salvação entendemos que nós não somos salvacionistas. Nós temos um conceito muito sofisticado de liberação da alma espiritual para simplificar tudo que só Prabhupada salva. Não é assim. Então, essa não é a nossa filosofia. Mas nós vamos fazer o Guru Puja Prabhupada porque há uma tradição de, nesse dia, se oferecer Guru Puja ao mestre espiritual. Então, nós vamos oferecer a Prabhupada, que é nosso mestre espiritual. Então, nós vamos oferecer. Além disso, com o desenvolvimento social da nossa instituição, nós deixamos de ser comunidades para nos tornar sociedade. E como sociedade, que era previsto, no desenvolvimento previsto, nós deixamos de morar juntos. Então, temos algumas comunidades rurais, onde se respeita um bom nível de privacidade, mas também temos centros urbanos, onde as pessoas residem em suas próprias casas. E com isso, é muito mais difícil a gente oferecer a tradição instituída na ISKCON de Guru Puja todos os dias. Então, nós não oferecemos a Prabhupada o Guru Puja todos os dias. Aqui na comunidade, Miriam está aí. Miriam, quais são os dias do Guru Puja aqui? Sábado e domingo. Aqui nessa comunidade nós oferecemos sábado e domingo. Hoje, o Guru Puja seria depois das 7, depois do Govinda, e não foi feito para que fizéssemos nesse horário. Então, nós estamos seguindo a programação litúrgica deste templo onde estamos aqui, e também dando a oportunidade a muitos devotos que moram em suas casas que participem de um Guru Puja para Prabhupada. E esse Guru Puja é feito desde a época de Prabhupada durante a manhã. Nunca é feito fora da manhã. Eu não posso dizer nunca, mas não era na programação litúrgica dada por Prabhupada. O Guru Puja devia ser feito de manhã, na intimidade dos devotos, não num programa aberto ao público, etc. Assim, não era essa a ideia de Prabhupada, justamente para evitar o culto à personalidade. Prabhupada nunca quis culto à sua personalidade. Prabhupada usou de todas as tradições Vaishnavas, mas a personalidade que Prabhupada apresentou é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Prabhupada não apresentou a sua personalidade como uma personalidade para ser cultuada. Mas Guru Puja não é culto à personalidade. Guru Puja é uma tradição Vaishnava que Prabhupada introduziu como um ato litúrgico de sua instituição. Então nós fazemos isso todos os sábados e hoje vamos fazer nesse horário. Eu vou dar uma abertura para 2 ou 3 perguntas, se quiserem fazer para esclarecimento, e depois a gente
Segue. Harichakra. Maravilha, eu tinha 3 perguntas. Escolha uma das 3 em consideração aos outros. A gente tem essa cerimônia de Vyasa Puja, né? Mas a gente não tem a deidade de Vyasa Deva, a gente não tem uma foto de Vyasa Deva, né? Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque já tem em todos os Guru Pujas, a adoração não é espiritual, é diferente de Vyasa Puja. Aí o Vyasa Puja é a adoração a Vyasa Deva. Eu acho que há uma certa confusão. É a adoração ao representante de Vyasa. Não é que o Guru é Vyasa Deva. O Guru é o representante de Vyasa e é uma adoração ao Guru. Não é uma adoração a Vyasa diretamente, é uma adoração ao representante de Vyasa. Quem é Vyasa? Para aqueles que são novos, não estão chegando agora, Vyasa é a encarnação literária de Krishna, uma encarnação de Krishna que veio para revelar o conhecimento transcendental. E o Guru, na atualidade, é aquele que, em qualquer época, o Guru é aquele que representa o Shabda Pramana, representa a legitimação do conhecimento transcendental através das escrituras. Então, ele representa Vyasa. No hinduísmo, que a adoração ao mestre espiritual é tradicional, há um dia só que eles chamam de Guru Purnima, que é um dia de lua cheia do ano, eu não me lembro qual é o mês, mas um dia de lua cheia, onde eles fazem, nesse mesmo dia, adoração a todos os gurus. Mas isso é muito mais praticado no impersonalismo, onde a natureza individual da alma não é relevante. Então, no personalismo, então, o Guru é adorado, respeitado, se oferece todos os respeitos a ele no dia do seu aparecimento neste mundo, que é como no caso de Vyasa Deva. Então, é uma adoração ao Guru que representa Vyasa. Tá bem? Sankarshan dá preferência a Catarina, né? Isso. Para mim tudo é novo, eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre a consciência de Krishna, mas eu não entendi. Quando o senhor entrou um leão dourado do lado do senhor. Aí ele tem umas colazinhas assim de dentro, laranja, alguma coisa assim. Ele entrou, ficou aí na frente, quando as deidades dançavam, as deidades cumprimentaram ele. Ele olhou para todos os devotos, aí o Maharaj Yamuna foi lá para frente, e aí a única pessoa que ele baixou a cabeça foi para o senhor e para o Maharaj Yamuna, e ele ficou do seu lado. Enquanto o senhor falava que agradecia as pessoas, ele disse assim: eu vim agradecer a sua devoção. Eu não entendi nada, porque quando ele deu um dourado, está agradecendo ao Guru uma devoção. Tudo que o senhor disse em sânscrito, ele repetia em sânscrito, só que a sua voz ficou aqui e a voz dele ecoava. A sensação que eu tenho que até as árvores elas diziam alguma coisa junto. Mas eu não entendi por que o leão, por que ele falou devoção. Parece sem sentido, né? Mas para mim é sem sentido. Né? Eu não saberia comentar exatamente o que você está falando. A figura de um leão, para nós, leão representa poder. E para nós, na nossa tradição, nós temos a figura de Nrisimhadeva, que não é exatamente um leão, ele é metade homem, metade leão. Essa figura é uma encarnação que Krishna manifestou para proteger o seu devoto. Então, o que você viu, a experiência que você relatou, eu não saberia explicar, mas o único vínculo que eu posso dizer para a gente poder pensar nisso é que Nrisimhadeva é uma encarnação de Krishna que é metade homem, metade leão, e que ele protege os seus devotos. Tá? Sankarsana, eu vou dar para a mãe, depois falo com você e a gente termina. Mãe Krishna Karana. O senhor falou sobre que Prabhupada não é o único que salva e também falou sobre o conceito de que nós não somos salvacionistas. Sim. Então, o senhor poderia explicar um pouquinho mais se nós salvamos, hipoteticamente, em nome de Prabhupada, não é Prabhupada que salva?
Pode ser visto dessa maneira, mas outra vez nós voltamos para a natureza personalista da nossa filosofia. Por exemplo, durante muitos anos, a gente sentava para tomar praçada, para almoçar ou jantar, e dizia, que praçada bacana, que praçada deliciosa. E a gente comentava essa palavra, quem está em jejum agora está sentindo falta. Estou totalmente identificado com vocês. Então, a gente glorificava a praçada e depois ia para outro lugar e dizia, em Vrajadama, a praçada é uma delícia. A praçada é maravilhosa. Eu comi tal praçada e tal. Mas a gente não chamava o cozinheiro e agradecia. O cozinheiro ficava lá, cozinhava, às vezes vinha, comia com a gente, e a gente nem agradecia o cozinheiro, nem sabia quem tinha cozinhado. Então, nós mudamos isso no nosso movimento. Nós sempre temos cuidado de procurar saber quem é, de agradecer, de falar e tudo. Da mesma maneira, é claro que Prabhupada é o fundador Acharya e é a pessoa que nos guia e nos leva a Krishna. Nesse sentido, ele é a pessoa que salva. Mas dizer que só Prabhupada salva é repetir um jargão cristão que tem outro significado para salvação. O nosso significado de liberação não é o mesmo significado teológico cristão de salvação. Então, por isso, o conceito de salvação é insuficiente. Dizer que Prabhupada salva limita Prabhupada. E dizer que Prabhupada nos liberta, que Prabhupada nos dá a liberação de tudo isso através de tudo que ele fez. Então, Prabhupada nos liberta dos condicionamentos materiais. Prabhupada nos dá todo o processo de Bhakti, que começa com Shraddha, fé. Depois, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha nos dá a liberação, nos salva da ignorância, a associação com os devotos, nos salva do pecado. Depois vem Bhajana Kriya, que também as atividades, os atos litúrgicos, como eu expliquei aqui. Então, realmente Prabhupada é a pessoa mais importante, sempre será a pessoa mais importante. É o nosso Siksha. Mas o conceito Prabhupada salva está teologicamente errado. Só Prabhupada salva está teologicamente errado. E qual seria o conceito? Isso que eu disse, Prabhupada liberta, Prabhupada é o nosso Siksha Guru, Prabhupada é o nosso grande Acharya, Prabhupada é a pessoa mais importante desse movimento. Mas ele não está sozinho, ele estava sozinho quando ele chegou aqui. Mas ele não está sozinho. Prabhupada está com toda a galera dele, né? Toda, como a gente Todo mundo junto. Prabhupada está com todo mundo. Entende? Prabhupada criou uma sociedade. Ele não está só. Ele esteve só. Quando ele veio no barco de Jaladuta, ele estava sozinho. Quando ele chegou em Boston, ele estava sozinho. Mas depois ele não estava mais sozinho. Eu estou lendo o diário de Harisouri, que é muito impressionante. Eu estou lendo o diário de Harisouri, que mostra coisas muito bacanas dessa associação com os devotos. De como o Prabhupada dava para os devotos a liberdade que os devotos precisavam. Mesmo ele ali presente. Muito, muito interessante. Eu recomendo, né? O diário. Eu estou no primeiro volume, são vários volumes. Eu comecei agora o primeiro volume. Sankarsana, tudo bem? Sankarsana, pode perguntar? O senhor falou sobre eu não conheço a tradução da palavra e queria saber até se é sânscrito. Eu não ouvi o que você... Ritwik. Ritwik. Ritwik significa representante. Ritwik é o nome do sacerdote que faz a cerimônia de fogo. Aquele é o Ritwik. Quando a gente está armando uma arena, pode perguntar, quem vai ser o Ritwik? Então, o Ritwik vai ser fulano. Entende? É aquela pessoa que faz a cerimônia de fogo. É uma palavra do sânscrito. É a palavra do sânscrito. RTV. IK. Raj, o senhor falou uma coisa que me deixou arrepiado. Meu Deus. E dizer que só Prabhupada salva é limitar Prabhupada. Claro. Por quê? Porque Prabhupada está salvando o mundo inteiro através de nós. Claro. Através dos anos. Ele disse isso, ele pediu isso pra gente.
Ele pediu isso. E não é. E a palavra salva a gente pode usar de uma maneira assim, porque é mais conhecido, mas não é a palavra para a gente. Nós não temos nada a ver com salvação. Isso não é diminuindo o termo teológico salvação dos cristãos. Que fique claro. Não é isso. É que o nosso conceito de liberação é teologicamente diferente do conceito de salvação. É só isso. Bom, eu acho que chegamos. Depois a gente pode conversar. Você mora aqui, a gente pode conversar, viu? Desculpe, mas para não passar do limite, tem uma galera enorme em jejum, porque o jejum é quebrado ao meio-dia, faltam 2 minutos e essa turma vai sair toda daqui correndo para comer. Não. A gente vai fazer o Guru Puja de Prabhupada e depois a gente dá continuidade. Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, queria agradecer.